Na aula anterior, a professora Rose falou sobre a interpretação de um texto. Começamos com as diferenças entre compreender um texto e interpretar um texto. Depois nós vimos as diferentes variações dos nossos fonemas. Vimos as diferenças entre letra e fonema. Vimos também os diferentes encontros vocálicos de tongo, tritongo, hiato. Vimos os encontros consonantais, os dígrafos e terminamos com um texto em que nós mostramos para vocês as nossas variações linguísticas, ou pelo menos um exemplo dessas variações e da riqueza da nossa linguagem. A partir de hoje, nós sugerimos então que você comece a observar nessas diferenças individuais da fala. Vamos à aula de hoje. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Vai, cantador, você não canta o corpo porque não quer. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Cheguei no sul com uma fome desgraçada, querendo comer coalhada pra lembrar da minha terra. Menino, você não erra, me traga uma panelada que eu não quero mais coalhada, pois eu quero aquilo ali que aqui de longe eu vi. Eu acho que é macaxeira, você deixa de besteira que o nome não é aipim. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Ô cantador, você não canta o corpo porque não quer. Vai, cantador, você não canta o corpo porque não quer. Ô cantador, o corpo porque não quer. Seu garçom, vem aqui, venha depressa que o assunto lhe interessa e eu não gosto de conversa. Você me trouxe esse prato de paçoca que tá cheio de muriçoca. Ai meu Deus, não acredito. Meu senhor, desculpa, eu tô aflito, mas isso aí é mosquito lá do quarto da Zezé. Ô cantador, você não canta o corpo porque não quer. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Ô cantador, você não canta o corpo porque não quer. Cantador, você não canta o corpo porque não quer. Olá, meus alunos. Estamos nos encontrando hoje novamente para mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje, nessa primeira etapa, vai tratar da nossa apropriação da linguagem e a forma como ela é feita. Vocês já se perguntaram para que serve saber dominar a língua portuguesa? Com quem nós aprendemos primeiramente a nos comunicar? Sem dúvida nenhuma, acho que a conclusão é muito simples. Nós aprendemos a emitir os nossos primeiros sinais de comunicação com a nossa família e com a nossa comunidade. Por essa razão, nós assimilamos dessas pessoas com as quais nós convivemos maneiras, modos peculiares e nos apropriamos dessas expressões que vão fazer parte também do nosso jeito de falar futuramente. Agora uma pergunta: o que fazer com esta linguagem que nos ensinaram fora da escola? Será necessário que quando entremos na escola para aprendermos a outra variante da linguagem, a variante culta, é necessário nos esquecermos daquilo que nos acompanhou até aquele momento? De maneira nenhuma. É preciso entender que dominar a língua, dominar a linguagem, é muito além do que dominar regras que regem a norma culta da língua. Primeiro é preciso entender que a linguagem tem uma função social e nós devemos nos adequar às circunstâncias e a momentos para empregar esta linguagem com adequação. Mas de maneira nenhuma isso envolve esquecer aquela linguagem inicial que nos acompanhou, o que nos permitiu comunicar-nos com nossa comunidade até o momento em que entramos na escola. Vou mostrar para vocês agora um poeminha que se chama Arrufos
em que a linguagem certamente não é aquela linguagem habitual utilizada dentro das escolas. Por isso eu quero chamar a atenção de vocês para que vocês observem a forma como as palavras estão organizadas, para a forma como as palavras são pronunciadas e depois possam tirar uma conclusão a respeito da linguagem empregada. Arrufos. Por que você não me liga? Deve ser alguma intriga das marvadas das amigas ou mesmo de algum rapaz. Tenho 2 anos de estudo e não sou feia de tudo. Eu não ando mal vestida, pode crer? Fiz um vestido amarelo, todo cheio de frozinha para te chamar a atenção. Calcei um sapato bonitinho, todo cheio de risquinho, para te chamar a atenção. Você não tem coração. Você é um homem marvado, mas pior que lampião. Mas não farmar. Eu vou ser freira, nem que for para cozinheira, de certo eu hei de prestar. Escuta, homem marvado, eu vou morrer de rezar, mas tu não há de casar. Vocês puderam perceber que a linguagem empregada nesse poema representa apenas uma variante da linguagem falada no Brasil. É evidente que quando chegamos à escola, é preciso que aprendamos a dominar um outro modo de se expressar, colocando as palavras, organizando as palavras dentro dos padrões que nós chamamos padrão culto da linguagem. Por que isso? Porque todo indivíduo, todo cidadão é selecionado na vida social, primeiramente através da linguagem. Então é importante que todos nós dominemos também a variante culta. Mas é preciso que fique bem claro que dominar a variante culta da linguagem não significa, em hipótese alguma, esquecer a forma como nós nos comunicamos na nossa família, na nossa comunidade, no meio social em que nós fomos educados. Agora nós vamos passar a segunda etapa da nossa aula de hoje para falarmos a respeito dos acentos da língua portuguesa. Vamos falar da posição desses acentos e da sua intensidade. Na língua portuguesa, quase todas as palavras têm acento tônico, mas nem todas têm o acento gráfico. É preciso primeiro entender que o acento tônico nas palavras é aquele acento que nós percebemos pela audição. O acento gráfico é aquele que nós escrevemos, então percebemos pela visão. Nós temos 2 acentos gráficos para registrar a pronúncia das palavras. O acento agudo registra a pronúncia aberta das palavras. Por exemplo, é. O acento circunflexo registra a pronúncia fechada dessas palavras. E. Podemos então exemplificar através de palavras que em você, na palavra você, nós observamos a pronúncia fechada da última vogal. Na palavra café, nós observamos a pronúncia aberta da última vogal. Também há em língua portuguesa uma outra questão a que nós vamos dar o nome de ortoepia, também pode ser chamada de ortoépia e prosódia. A ortoepia trata da pronúncia adequada dos fonemas de acordo com a língua culta. Assim, em vez de você dizer advogado, por exemplo, pronuncie advogado. Em vez de você pronunciar psicólogo, diga psicólogo, psi, faça um P mudo. A prosódia trata, por outro lado, da acentuação tônica adequada das palavras, de acordo também com o padrão culto da língua. Assim, em vez de você pronunciar ruim, por exemplo, diga ruim. Em vez de você pronunciar púdico,
diga pudico. Em vez de dizer gratuito, por exemplo, diga gratuito. Faça a sílaba mais forte ser a penúltima sílaba desta palavra. Ainda há em língua portuguesa um outro aspecto sobre intensidade das palavras, sobre pronúncia das palavras, a que nós vamos dar o nome de metafonia. A metafonia é a mudança de timbre da vogal tônica das palavras ao serem pluralizadas. Por exemplo, o plural de bolo fica bolos. Vejam vocês que não há alteração na pronúncia da vogal O na sílaba bo. O mesmo não vai acontecer, por exemplo, quando fizermos o plural da palavra forno. Observem vocês que ao colocar essa palavra no plural, nós teremos então fornos. O mesmo vai acontecer com a palavra socorro, quando pluralizada, socorros. Então, quando nós observarmos a mudança da abertura da vogal de fechada para aberta, quando esta palavra for colocada no plural, dizemos que há metafonia. De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras classificam-se em oxítonas. A sílaba tônica é a última sílaba da palavra. Então vamos ver agora, para confirmar aquilo que foi dito no início dessa abordagem, que todas as palavras possuem uma sílaba mais forte, uma sílaba tônica, mas nem todas possuem o acento gráfico, ou seja, aquele acento que deve ser escrito sobre a sílaba tônica da palavra. As oxítonas, então, são palavras que possuem como tônica a última sílaba. Pronunciem a palavra, o verbo amar, por exemplo. Amar. Repitam. Amar, amar, amar. Percebem que fica no ar a sílaba pronunciada com maior intensidade. Vamos ver agora a palavra sofá. Várias vezes digam sofá, sofá, sofá. Observem aqui que na palavra sofá nós também temos a última sílaba como a sílaba mais forte desta palavra. No entanto, temos aqui duas palavras oxítonas por terem a sílaba tônica a última. No entanto, apenas uma delas leva o acento gráfico. Aqui em amar, nós observamos apenas o acento tônico. Também na língua portuguesa existem as palavras paroxítonas. O que são palavras paroxítonas? São aquelas que apresentam como sílaba tônica a penúltima sílaba da palavra. Vamos observar aqui, nos exemplos que nós temos na lousa, a palavra esteira. Observem que nós pronunciamos com maior intensidade a penúltima sílaba da palavra. Por isso, consideramos a palavra esteira como uma palavra paroxítona. O mesmo vai acontecer com a palavra fácil. Observem que a sílaba mais forte é a penúltima sílaba da palavra. Portanto, temos aqui um outro exemplo de palavra paroxítona. Observar também que, embora tenhamos dois exemplos de palavras paroxítonas, apenas uma delas leva o sinal gráfico, o acento gráfico. O outro exemplo, nós temos apenas a indicação da sílaba tônica. Agora nós vamos observar que também existem na língua portuguesa palavras, a que nós chamamos de palavras proparoxítonas, que são aquelas que têm como sílaba tônica a antepenúltima sílaba da palavra. Observe aqui no exemplo vocábulo. Na palavra vocábulo, nós temos aqui a última sílaba, a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba. Ao pronunciarmos a palavra vocábulo, nós acentuamos a antepenúltima sílaba.
O mesmo vai acontecer com a palavra rápido. Observem aqui a última sílaba, a penúltima sílaba, a antepenúltima sílaba. Diferentemente dos outros exemplos, nós podemos observar que na palavra vocábulo e na palavra rápido, nós temos dois exemplos de palavras proparoxítonas. E os dois exemplos aparecem com o acento gráfico. Isto porque todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Agora então, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Muito bem, agora nós vamos então, para ilustrar essa questão de tonicidade das palavras, vamos chamar uma tira cômica para que vocês observem como as palavras são pronunciadas e a intensidade que se dá às sílabas formadas nessas palavras. Alto, direita, vou ver. Vocês devem ter observado que a palavra direita, ao ser pronunciada pelo emissor, ele intensificou a penúltima sílaba da palavra. O mesmo aconteceu com a palavra volver, em que o emissor intensifica a última sílaba. Então, isso acontece com todas as palavras da língua portuguesa. As palavras, ao serem pronunciadas, emitem sílabas com maior ou menor intensidade. Agora nós vamos passar a outra etapa da nossa aula para falarmos sobre a adequação da linguagem. É importante falar sobre esse assunto porque a linguagem, assim como qualquer das atitudes humanas, precisa também estar adequadamente empregada. Assim como nós não podemos frequentar ambientes religiosos, por exemplo, com a mesma roupa que vamos a uma praia, a um clube, à piscina, também a linguagem merece determinada ou certa consideração, o que nós chamamos de adequação. O que significa isto na prática? Significa que nós devemos utilizar a linguagem conforme o propósito de cada texto, conforme o destinatário de cada texto. Assim, é importante que nós observemos, antes de determinarmos que tipo de linguagem nós vamos utilizar no texto que vamos escrever, primeiro é preciso definir para quem nós vamos escrever. Assim, se nós nos dirigimos a alguém da nossa intimidade, por exemplo, é perfeitamente possível empregarmos uma linguagem bem informal, como é o caso deste bilhetinho aqui, por exemplo. Bozó, tô no cafezinho, aguenta o tranco. Observem vocês que existem expressões aqui, só um minuto, Bozó, tô no cafezinho, aguenta o tranco. Observem as expressões tô e tranco, que não são expressões utilizadas em ambientes mais formais. Vejam vocês que é perfeitamente possível empregar estas expressões informais, porque o destinatário deste texto provavelmente seja uma pessoa da intimidade do emissor. Então é possível dizer que a expressão tô, por exemplo, ou ainda a expressão tranco, estão adequadas, embora sejam expressões que não pertençam à variante culta da linguagem. Estão adequadas porque essas expressões estão sendo empregadas a um destinatário da intimidade do emissor. O mesmo não deveria acontecer
se o destinatário fosse pessoa com quem o emissor não mantivesse laços de intimidade. Numa situação, por exemplo, de trabalho, patrão e empregado, como é que nós poderíamos dizer a mesma coisa fazendo a devida adequação? Por exemplo, senhor Bozó, estou no cafezinho e volto no minuto. Observem a expressão empregada. Só um minutinho aqui e volto num instante ou num minuto, não importa. Vamos colocar aqui, inclusive, expressões de boas maneiras. Obrigado ou obrigada, conforme o emissor. Como é que se diz? Se o emissor do bilhete for do sexo masculino, agradece-se no masculino. Se for no feminino, se agradece no feminino. Então, obrigada, ou no caso, como vamos manter o mesmo emissor, então vamos trocar de obrigada para obrigado. E o nome do emissor do bilhete. Observem que aqui nós estamos tratando também de adequar expressões de acordo com a posição do destinatário. Senhor Bozó já não se trata de uma pessoa da intimidade do emissor. Então é preciso que a linguagem seja empregada o mais próximo daquilo que nós consideramos padrão culto da linguagem. Agora vamos chamar a atenção de vocês para a leitura de um texto e gostaria que vocês observassem, sobretudo, o assunto de que trata o texto, observassem como o narrador organiza as palavras, observar também a partir da leitura qual o objetivo desse texto que vocês vão ouvir agora. Então vamos ao texto. Cor e ação. Colori os meus sentimentos pintando-os de todas as cores. Clareei um pouquinho as dores e as alegrias dei mais movimento. Para a tristeza que gostava do escuro, que vivia debruçada no muro, abri várias janelas para que assim pudesse ver as flores amarelas em fase de crescimento. Para a inveja, que só olhava de lado e nunca para dentro de si, desenhei um coração magoado, como se estivesse dizendo: vê como eu me sinto dentro de ti. Para o ciúme, que é insegurança, trancei bonitas lembranças. Amarrei-as num laço de fita em tom esverdeado e disse: cuidado, ciúme é inimigo da confiança. Descansei um pouquinho das coisas doloridas quando cheguei à esperança e à bondade. Bem, na verdade, não as pintei, porque as duas já são coloridas. Para o amor, dei vários matizes. Num canto, pintei de azul com bolinhas brancas. No outro, o vermelho encarnado. Mas não me esqueci do tom das raízes, porque o amor é muito invocado. Se contrariado, às vezes embrutece e se tranca. Outras vezes se internece emocionado. Assim é o nosso coração. Pode dizer não, querendo dizer sim, mas também pode inverter a posição e deixar todo mundo grilado. O jeito, então, é entender que ele é como um velho casarão que, quando perde o colorido, precisa depressa ser pintado. Após a leitura deste texto, que fala sobre o coração, é possível observar que o propósito do narrador deste texto possivelmente tenha sido o de despertar alguma emoção no leitor. Observe bem que entre ter por objetivo e alcançar o objetivo, existe uma diferença bem grande. É possível que o narrador tenha tido realmente o propósito de sensibilizar-nos. Isso não quer dizer que ele deva obrigatoriamente, ou que esse objetivo deva obrigatoriamente
ser atingido. Por que isso pode acontecer? Porque nossas diferenças individuais entram nessa questão. Eu sei que este texto deve ter sensibilizado uns desta turma e outros podem nada ter sentido em relação ao texto. Isto porque a função do texto literário é a de despertar emoções no leitor, mas não significa exatamente que ele tenha que cumprir obrigatoriamente este objetivo. Agora, gostaria que vocês confrontassem o tema do coração, como é que o dicionário traz esta questão e qual a linguagem que ele usa para falar do mesmo assunto do texto que vocês ouviram. Observem. Coração, substantivo masculino, anatomicamente órgão oco e musculoso, centro motor da circulação do sangue. Parte anterior do peito, onde se sente pulsar este órgão. Peito, sede suposta da sensibilidade moral, das paixões e sentimentos. Conjunto das faculdades afetivas, amor ou afeição completa. E por aí nós teríamos uma série de outras definições que o dicionário emprega para dar-nos as características do coração. Ou seja, o dicionário emprega palavras técnicas para falar do mesmo assunto que o narrador do texto anterior utilizou com palavras mais afetivas ou empregadas no sentido figurado. Desta forma, podemos entender que os textos recebem ou são adequados quando se emprega a linguagem de acordo com o propósito de cada texto, de acordo com o objetivo de cada texto, de acordo inclusive com o destinatário de cada texto. Porque assim como as nossas ações, o texto também precisa ter a sua adequação. É preciso que a linguagem seja empregada de forma a considerar essas questões sobre as quais nós já falamos. Agora vamos mostrar a vocês uma imagem que vai exemplificar esta questão da adequação, inclusive das nossas posturas pessoais. Observe que o traje empregado, o traje utilizado pela personagem da imagem está um pouco impróprio para o local em que ele está andando. Depois disso, é fácil entender que assim como qualquer das nossas atitudes, assim como a nossa postura pessoal, assim como o nosso comportamento, a linguagem precisa estar devidamente empregada para que ela possa selecionar-nos positivamente, a fim de que possamos utilizá-la em nosso próprio benefício ou em benefício da comunidade em que nós atuamos. Empregar devidamente a linguagem é um exercício de cidadania. Agora nós vamos, então, passar às nossas dicas de estudo. Para mostrar que você aprendeu sobre a tonicidade das palavras, eu gostaria de que, a partir de agora, você observasse qual é a tendência das palavras na língua portuguesa. Passe a observar, ou passe a numerar, ou a relacionar o número de palavras que se encontram na categoria das palavras oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas que você utiliza com frequência. Depois disso, faça uma somatória e observe. A tendência das palavras da língua portuguesa são para serem mais oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Depois disso, eu gostaria que vocês observassem a imagem que está no seu vídeo e que vocês lessem a palavra que está em destaque.
Vamos observar se você acentuou, se você intensificou a última sílaba, a penúltima sílaba ou a antepenúltima sílaba. Na próxima aula, nós conversamos mais um pouco a este respeito. Já o desafio para a redação é o seguinte: vou propor que vocês façam 2 textos com destinatários diferentes, para que vocês possam observar a adequação da linguagem a cada destinatário. Escolham um destinatário da intimidade de cada um de vocês. Um amigo, a esposa, a namorada, o namorado, ou, por outro lado, um patrão, uma pessoa com a qual vocês não mantêm relações de intimidade. Falem a respeito do mesmo assunto, mas observando a linguagem adequadamente. Agora nós vamos encerrar a aula de hoje. Esperamos que você tenha compreendido tudo que nós comentamos e até a próxima aula. Um abraço a todos vocês. O mesmo vai acontecer. A professora Rose nos falou sobre os acentos tônicos e gráficos e sobre a posição da sílaba tônica e sua classificação. As palavras se classificam em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas são as palavras que trazem o acento tônico na última sílaba. As paroxítonas apresentam tonicidade na penúltima sílaba. E as proparoxítonas apresentam a sílaba tônica na antepenúltima sílaba. Observamos o significado de ortoepia, prosódia e metafonia. Estudamos também a adequação da linguagem. Depois, nós falamos para vocês a respeito das diferenças de cada texto, dos propósitos e dos objetivos de cada texto e da necessidade de adequar a linguagem de acordo com esses objetivos e estes propósitos. Desta forma, queremos que você faça um bom proveito sobre tudo o que nós falamos hoje e até a próxima oportunidade.